O livro hoje vai para uma parte exatamente em que o Simas de Amoedo, nosso pescador, ele volta, né, para resgatar, encontrar todos os seus filhos, os filhos que ele teve na carne, né, que foram 3 com a Raiz de Lua e 4 com a Sara. Então, quando ele retorna para ver esses filhos, o primeiro que ele vai visitar, que é o Luiz, ele estava doente, estava na carne ainda, estava encarnado, já tinha em torno de 40 anos, e ele estava doente. Quando ele chega, ele observa já que ele estava sendo obsidiado. E ele identifica o obsessor. O obsessor do filho era, na verdade, o pai de uma mulher com quem ele tinha se relacionado. E aí ele vai e conversa com o obsessor. E aí esse obsessor, que era o pai da menina, ele fala, não, eu vou adoecer, infernizar a vida dele, por quê? Ele se relacionou com a minha filha, teve 2 filhos com ela, não reconheceu os filhos e não casou com ela porque ela é pobre. E ele é um homem de posses, de nome, e não casou com ela. Minha filha está lá, deprimida, abandonada, miserável, passando necessidade, porque ele não casou com ela. E aí, gente, aí ele vai num processo de regressão, ele mostra para aquele ser o que que o filho dele e a filha, né, desse obsessor tinham sido e tinham feito no passado, e eles entendem. Ele fala, não, então vamos trabalhar para que eles fiquem juntos, eles precisam se reconciliar e precisam amparar essas crianças, né? Porque vai ser o melhor caminho para eles. Como que eles fazem isso morto? Do jeito que a gente sabe, né, gente? Ele volta, tira o filho do corpo em sonho, tá? Então, o filho dele dormindo, ele vai lá, pega o filho dele e começa a conversar e mostrar, faz o espírito dele em desdobramento no sonho, regredir, lembrar e ver os erros que ele cometeu no passado e o tanto que ele precisava se reconciliar com aquela mulher. E ele fazendo, o espírito do Luiz, né, que era o filho, fazendo tudo isso, ele descobre, ele fala, eu a amo realmente, eu só não fiquei com ela por causa do preconceito social, pelo fato dela ser pobre. Eu não poderia casar com ela. Então, ele fica ali, né, alguns dias dando sinais em sonho, conversando com ele. Aí ele fala assim, mas ele fala, pai, mas como que eu vou saber? Quando eu acordar, eu vou me esquecer. Ele fala, não, você não vai esquecer, você vai se lembrar e eu vou dar um jeito de fazer isso. Então, quando o Luiz, o filho, volta desse sonho, Simas imediatamente se aproxima dele e se faz ver por uma fração de segundos. Sabe aquela evidência que a gente tem? Que dura uma fração de segundos, você fala, eu vi mesmo? Será que eu vi? Meu Deus do céu, eu vi. Né? Muitos veem dessa forma, né? Por uma fração de segundos você vê a pessoa e ele falou, não, eu sonhei com meu pai, aconteceu isso, isso e isso. E aí, Simas fica intuindo. Vá lá buscar a moça, vá na casa da moça, vá procurar a moça. O nome dela era Ana. Gente, se os espíritos trevosos conseguem nos influenciar, é óbvio que os espíritos bons, benevolentes, que querem nos ajudar, também conseguem. A gente fica numa neura tão grande de só pensar, ai meu Deus, eu não quero atrair obsessor, eu tenho que ter pensamento bom por causa do obsessor. Vocês já perceberam a importância que a gente dá para o obsessor? E o guia? Ah, não, o guia está no terreiro. Oh, pelo amor de Deus, que história é essa do guia estar no terreiro? Ai, o meu guia veio para me mostrar aqui que a saia da minha avó é de não sei de que jeito. Ah, é? Ah, é? Olha lá, gente, pelo amor de Deus, você acha que o guia tem que ficar
Ele quer o seu bem, quer que você evolua, que você fique feliz. Então, ele vai te intuir muitas coisas boas. E esse pai atuou no filho como um guia. Que a gente chama de guia na Umbanda, mas um mentor, né? Um espírito guardião, um anjo da guarda. Ele atuou no filho dessa forma, fez. Aí, quando o filho viu, ele falou: não, não foi um sonho. Eu preciso ir lá procurar a Ana. E foi. Quando ele chegou para Ana, Simas também já tinha ido e feito a mesma coisa com ela em sonho. E quando os dois acordaram, Ana falou assim: eu sonhei com seu pai. Aí ele fala: não, não foi um sonho, ele também me procurou. E aí os dois se lembravam do sonho que tinham tido, e os dois se lembraram do seu passado, que o Simas de Almoeda, né, o pescador, fez os dois se lembrarem do passado. E aí, Luiz se pede desculpa para ela, diz que ainda amava ela, e fala: não, você vai vir para minha casa e eu quero meus filhos, quero que eles me perdoem. Pediu perdão para os filhos, pediu perdão para elas. Foi e falou: não, nós vamos nos casar e você fica aqui, você não vai mais passar necessidade, nem fome. E já levou todo mundo para casa dele. Imediatamente o pai da menina começou, se afastou dele como obsessor, foi também recuperado, né? Foi tratado, né? Para que ele também ficasse em paz e as coisas começaram a se harmonizar. Feito isso, ele vai atrás do outro filho. Esse outro filho se chamava Pedro. E quando ele vai atrás do Pedro, ele encontra o filho na mesma situação, doente por um processo de obsessão. Por quê? Pedro é o filho que ficou nas fazendas, administrando as fazendas e cuidando dos negros, dos escravos. Tá? Aí o que, que aconteceu? Ele era vítima de magia negativa, e quando o cavaleiro da Estrela da Guia foi buscar, descobriu a origem do processo de obsessão dele, percebeu que ele estava assim porque tratava muito mal os escravos da fazenda, né? Então alguém provavelmente foi se vingar de ter sido tratado mal e ele estava com esse processo de magia negativa. Ele usou todos os conhecimentos dele, cortou aquela magia negativa, mas agora vem a parte mais difícil, ele tinha que transformar o filho dele, né? Então, ele fala que ele demorou uma semana. Ai, gente, que dera ter esse poder, né? Mas ele demorou uma semana para modificar o filho dele. Então, ele foi tirando o filho durante o sono, né? Saindo do corpo. Ele fala por 4 noites seguidas. Na quinta noite, ele já sabia que ele estava ao seu lado, né, o pai. Na sexta, ele já tinha modificado seu comportamento. E no sétimo dia, ele deu liberdade para todos os negros cultuarem, né, os seus deuses africanos. Então, gente, se a influência negativa é poderosa, a positiva é muito mais, gente. É muito mais. Então, esses espíritos que vêm novamente, a gente pode estudar, pode ler, e a gente deve fazer isso, se orientar, mas quando um guia vem, incorpora, e a gente sente, mesmo que por uma fração de segundos, aquilo que o guia sente, isso vale mais do que 1000 palavras. Pensem nisso. O ensinamento que o guia te dá, com a sensação, com o sentimento, você não consegue explicar em palavras, mas isso te modifica, modifica o teu caráter, modifica o teu pensamento, modifica muito em você. Então, a mediunidade de incorporação, gente, ela é realmente um, é um, é um empurrão, assim, ó, de foguete supersônico na nossa evolução. Só não aproveita quem quer. Eu posso pular do trem quando ele estiver partindo. A opção é minha. Mas se eu ficar, eu aprendo demais. Então, e outra, mesmo que você não incorpore, quantas vezes
Eu vi pessoas assim, de num abraço, serem curadas. Leva um abraço de pombagira e a pessoa parece que faz assim, ó, clique, minha ficha caiu. Tal coisa eu preciso resolver assim, assim, assim. Muda o sentimento. Quantas vezes num abraço de preto velho você não faz clique? Tirando que tira tudo, né? Parece que o preto velho abraça, parece que o mundo são só flores mesmo. Um cigano, uma cigana. Quantas linhas maravilhosas não vêm só com um abraço, só com uma conversa, só um pegar na mão com carinho, aquele carinho tão extremo e sincero, já não modifica todas as nossas vidas. E modifica. De gotinha em gotinha, gente, eles vão muito longe. E olha onde a gente está. Nós estamos com 7, quase 7 anos de casa. E a gente se modificou. Tinha muita gente que estava no trem junto com a gente e pulou. Ah, não gosto desse trem, não. Esse trem aqui vai pro buraco. Eu vou pular daqui. Jesus tá indo, Jesus sabe. Quanta gente que não achou que esse trem ia pro buraco, né, Jesus? Esse trem não vai para lugar nenhum, não. Eu vou partir fora e ó, partiu. Vocês entendem? Então, a influência positiva, ela é extremamente poderosa. Ela é realmente aquilo, é o presente que a gente ganha, entende? Quando o pai faz isso com o filho, é um ato de amor extremo, que ele pega aquele filho e fala: Olha, meu filho, olha o que está acontecendo, olha o que você está fazendo, né? Beleza, Daniel. Então, o filho, que ele, depois desses dias, né, mudou o comportamento. Ele não fala exatamente como, né? Ele tem as técnicas dele, mas logo na fazenda de Pedro havia alegria no rosto dos negros, né? E um velho negro iniciado nos mistérios falou para os outros, né, que o espírito do cavaleiro da estrela da guia estava entre eles novamente. Por quê? Porque esse iniciado, ele tinha o dom da vidência e ele se mostrou a ele, né? Então, os muito velhos ainda se recordavam do Cavaleiro da Estrela da Guia, e isso deixou eles muito felizes. E aí ele recebeu até uma oferenda desse velho iniciado. Então, era a sua forma de agradecer uma ajuda dos espíritos. Aceitei, aí ele falando, né? Aceitei com alegria, pois para quem nada tinha, dar algo a um espírito amigo, em sinal de gratidão, era a maior honraria. Abençoei-o pelo seu gesto e ele sorriu para mim ao me ver feliz. Não pude conter as lágrimas que insistiram em brotar dos meus olhos. Por quê, gente? Porque, gente, para quem tem pouco e dá, aquilo é tudo. Então, uma oferenda que às vezes tem pouca coisa, e parece ser muito simples, pode ser a oferenda mais valiosa, porque era o que a pessoa tinha, era o que a pessoa podia oferecer. Então, e você imagina, se a gente consegue na carne, que é meio besta, ver isso daí, imagina no plano espiritual, os espíritos recebendo, nossos guias recebendo as oferendas que a gente faz, entende? É um sinal, a oferenda, gente, eu achava, fui criada, gente, no espiritismo, no kardecismo, eu não entendia, eu não via valor, eu não via sentido naquilo, eu demorei muito tempo para aprender a olhar oferendas com os olhos da Umbanda. Demorei muito tempo, porque eu fazia o que me ensinava, o que precisava, o que pedia, mas eu fazia, aquilo era. E hoje eu olho, às vezes, um filho numa hora de, de, de gratidão, de carinho, que coloca lá um cafezinho. E eu sei que muitos de vocês fazem isso. Às vezes é o que pode, vai a semana tão corrida, ou aquela confusão, né? Não é o dinheiro, não é a coisa vistosa, mas você coloca lá um cafezinho, um bolinho de fubá, é o teu tempo,
para você lembrar, falei, eu te honro, você me ajuda, eu te honro, eu estou aqui em honra de você, que tanto me ama e me acompanha. Então, o teu cafezinho, o meu cafezinho, tudo que a gente faz é a mesma coisa que você dizer isso. Quando você para, então não importa. Lógico que você faz com capricho, com zelo, com carinho, com respeito. Mas aquilo tudo pode ser uma florzinha, com um pouquinho de água, com uma vela. Aquilo é o teu carinho. E quanto custa o teu carinho? Quanto custa o carinho de alguém que está sofrendo, que está deprimido, que está doente, e dá aquilo para um amigo, para uma família espiritual? Isso é muito, gente. É muito. Pega uma pessoa que, com todo o sofrimento, com todas as dificuldades de pisar aqui nessa terra, às vezes dificuldade material, às vezes dificuldade emocional, né? Dificuldade física mesmo, de saúde, faz isso é muito valioso. E esses espíritos, com certeza, quando recebem isso com aquele carinho, com aquela gratidão, eles choram. Nossos guias choram, muitas vezes. Eu falei que sábado, de domingo, que ele chorou, que o vô sabe o quanto foi para cada um difícil, às vezes é um sacrifício, né? Uma doação, uma oferenda, um estar à disposição, faz aquilo com aquele carinho. É um prego que foi arrancado, é uma vassoura que varreu, é uma louça que foi lavada. É a nossa forma de dizer pro vô, eu te amo. E quando você diz eu te amo para alguém, você não diz com cara feia. Então, quando eu estou ali na tenda, eu vou varrer, eu vou lavar a louça, eu vou arrumar, eu vou receber as pessoas, eu falo com cara boa, porque eu estou dizendo eu te amo. Entende? Continuando, ele se afastou, aí o cavaleiro, né, contando que o velho iniciado se afastou e ele ficou a observá-lo. Quando já estava distante, olhou para trás, e eu levantei a minha mão direita e enviei o facho de luz que o alcançou. Ainda que à distância, eu ouvi seu choro de alegria. Ajoelhei-me e orei a Deus por ter servos tão humildes e sofridos, espalhados por todos os povos. Orei também pelos negros que um dia foram um motivo para que eu lutasse. Porque a maior luta dele começou por causa dos negros, né? Eu ainda não havia terminado minha oração quando notei que não estava sozinho. Olhei para trás e os vi ajoelhados também. Oravam em silêncio. A alegria de vê-los ao meu lado foi tão grande que lágrimas caíram em profusão dos meus olhos. Eles também choravam. Abraçamos-nos ternamente. Eram todos os seus amigos, negros iniciados nos cultos africanos, que o acompanharam e o protegeram e o mostraram todas as coisas enquanto ele estava encarnado, enquanto ele estava na Terra. Então, todos eles estavam lá para encontrar ele, chorando. Eles não tinham se encontrado ainda. Lembra que ele estava lá perdido, fugido, vagando nas confusão emocional. E aí, João de Mina foi o primeiro a falar. Saúdo seu retorno, cavaleiro da Estrela da Guia. Fico muito feliz em vê-lo de volta, para junto daqueles que tanto o amam, né? Eles, na verdade, eles tinham laços muito fortes. Aí ele fala, bem-vindo ao seu povo. E eles conversaram muito, né? Ali estavam os sábios africanos que tanto haviam me ajudado no corpo carnal. Outros chegaram pouco depois. Havia centenas deles. E aí ele continua. Eu não mentiria se dissesse que vi chegarem os orixás do panteão africano. No Templo Dourado eu estudara tudo sobre ele. Agora eu os via e acredite-me, fui abençoado ali no campo por todos eles.
Um orixá africano jamais esquece um benfeitor de seus seguidores. Por isso fui abençoado por todos. Do tempo em que eu vivia na carne, não fiz mais pelos negros porque eles não o quiseram. Também me abençoaram por ter mudado meu filho em tão pouco tempo. E eu prometi ali, no campo aberto, que cuidaria para que ele honrasse o juramento de proteger os negros escravos. Ouvimos o som dos tambores e fomos até onde estavam tocando. Ao chegar no local, vi o velho iniciado que me dera a oferenda, dirigindo o batuque para sua gente. Ele se parece muito com o senhor, meu amigo João de Mina. Ele falou para o amigo. Ele falou: fui eu que iniciei ele no culto quando ele ainda era um menino. Então, ele sabe honrar os orixás. E ele ficou lá observando os, os negros. E aí, gente, olha como que é. Ele era um espírito. O livro trata do Cavaleiro da Estrela da Guia, que é um espírito que veio da Europa. Então, ele veio conhecer o panteão africano aqui no Brasil. Uma mistura. E conhecendo, por isso que ele fala, eu vi os orixás, porque ele viu espíritos, emissários, falangeiros, altos falangeiros, entidades dos orixás, que em muitos casos têm as formas, às vezes até parecidas, com as das imagens, das estátuas que a gente vê. Por quê? Eles plasmam aquela imagem que nos é conhecida, entende? Ah, então Iemanjá tem sempre aquela forma. Não, gente, não. Você tem uma imensidão de criaturas, de seres, de espíritos, de todas as graduações que trabalham para Iemanjá. E nem todas elas têm a mesma aparência, entende? Mas em muitos casos, as entidades se apresentam naquelas formas esperadas para não causar conflito, entende? Por quê? Como vocês acham? E tem uma confusão, gente. Ah, esse povo só divide a cabeça, é para ser bom, não é para ser confuso. Ai, porque eu nunca vi. Tem gente falando na internet que o preto velho dele é branco. Isso não existe. Aí o outro vem e fica falando, não, aí aparece preto velho até alienígena, gente. Vem todas as coisas assim. Vamos resumir, gente. Vai pro objetivo das coisas e não fica tratando do superficial. Teu preto velho é um espírito que está ligado a você, que te ama e está aqui para te ajudar em uma missão, que é a missão sua e também é dele. Por que que é dele? Que a missão dele é ser o seu tutor, seu guardião, seu professor, entende? Então, o que importa é a aparência dele. Ah, mas eu já vi o pezinho da avó. Cadê o... Tá aí. Eu já vi o pezinho da avó. Aí eu também já vi a mãozinha da avó. Entende? Isso não importa. Isso não é importante. Importante é o arquétipo que a avó assumiu, que o vô assumiu. Não me interessa saber quem eles foram, que aparência eles tinham na outra encarnação, ou a sua última reminiscência da Terra. Isso para mim não é minimamente importante. É só uma curiosidade. Trabalhem com os ensinamentos dos guias e não com as suas aparências, com nome, com dados, telefone, e-mail. Vocês entenderam? Então, em muitos casos, nem o nome importa. Às vezes ajuda ali para localizar, direcionar na forma de trabalho, identificação, mas isso também não é o fundamental. Então, ele via essas imagens, viu aquelas imagens que eram as imagens que os negros esperavam ver em orixás do panteão africano. Entende? Então, isso é cultural, inclusive do lado de lá. Você imagina, gente, eu sempre dou esse exemplo. Você imagina se o evangélico morre, um evangélico assim bem tradicionalista, morre
E quem vem ajudar, quem vem recolher esse espírito é o Exu. Tá pronto. O que eu fiz? É chocante, isso causa um distúrbio no espírito. Não é para isso, ele está ali para ajudar, veio para socorrer, veio para resgatar, entende? Você pega um espírito muçulmano e coloca lá uma figura cristã. Gente do céu, isso causa só conflito para o espírito. Ah, mas os espíritos não têm religião. Não, não tem, gente. Larga de ser besta. Não tem religião. Mas eles respeitam, inclusive, as nossa forma de cultura, de país, de lugar, para ajudar. Assumem essas aparências, às vezes até diferentes. Eles se adequam. Já falei, a gente já tratou desse assunto anteriormente. Ah, para eles não importa. Não, mas para o encarnado importa. E para eles desenvolverem muitas vezes a sua missão, eles precisam mudar palavreado, mudar aparência, e eles vão fazendo conforme a necessidade, conforme a capacidade e conforme a ordem, entende? Então eles vão sim, mudam de aparência, já aconteceu comigo. Um exemplo bem assim, ó, é que os heresinhos são fofoqueiros, né? Chega e fala assim, ó, tem um homem lá fora, mas ele tá parecendo preto velho, mas ele não é, não. Ela chegou na lata. Eu já tinha sentido o Exu lá fora, né? Eu sabia que era o Exu, mas a forma dele era de um senhor velho, assim, como se fosse um preto velho. Tava para não chocar, né? A criança. E a criança, lógico, né? Falou, não, eu vi aquele homem lá fora, mas ele tá só vestido. Eu sei que não é preto velho aquilo lá, não. Deu risada, sabidinha também que ela é. Entende? Então, isso são adaptações para cumprir trabalho. Então, ele passa por tudo isso aqui, conta, é uma parte muito bonita, né? Que eu quis trazer para vocês. E aí ele vai na cabeça do filho, e, ó, vai intuindo o filho para que o filho vá também aonde estão tocando os tambores. E quando ele chega lá, ele intui para os negros também, junto com a equipe lá do João de Minas, eram muitos, né, espíritos que participavam do culto, e os negros aplaudem o Senhor, mudado, modificado. E aí, gente, o clima de alegria, de felicidade, de tolerância, de participação só aumenta e eles ficam realmente tudo bem, né? Ele vai até o velho iniciado que estava encarnado, foi e o abraçou. Chorando de alegria, ele falou: "Ó meu filho, que seu pai estava ali entre eles e que estava muito feliz." Aí ele fala: "Eu sei, velho José, sonhei com ele todas as noites, nas últimas 7 noites, e o sentia perto de mim durante o dia. Diga a todos os negros que meu pai voltou para me ajudar a entendê-los melhor." E aí, gente, foi só, né, alegria naquela fazenda, naquele lugar. Quando ele viu que estava tudo tranquilo, ele foi até onde? Foi ver o outro filho, né? Quem era o terceiro filho? Cobra Coral, que era o filho predestinado a ser o cacique, né? E quando ele chegou lá, quem eram os guardiões? Era o pajé, Anhanguara e Raiz de Lua. Então, quando ele chega lá, ele encontra de novo Raiz de Lua, só que daí Raiz de Lua já está um pouco mais, né? Mais amena com ele, já está um pouco mais tranquila, já deu uma digeriu que ele voltou, né? E o filho, esse filho, ele estava enfrentando muitos problemas para poder, porque ele era o cacique, né? Cobra Coral foi o cacique, ele se tornou cacique da aldeia deles, só que ele estava tendo muito problema para por causa da miscigenação. O contato com os brancos tinha se intensificado muito. E isso estava trazendo muitos problemas para os índios, como nós bem sabemos, os séculos aí, né? Problemas físicos, culturais. Então, assim, ele falou que já tinha alguns índios que começaram a cobrir partes do corpo, então foi tendo uma alteração cultural. Então, o que que ele fez? Ele achou um outro lugar, um lugar
mais distante, e intuiu o filho, junto com a Raios de Lua, né? E com o pajé Anhanguara, para que eles mudassem a aldeia para esse local, lá eles demorariam, o homem branco demoraria muito mais tempo para incomodá-los. Então, ele leva a Raios de Lua, eles vão no local, o lugar era muito bonito, muito maravilhoso, e quando chega nesse local, ele se entende com ela. Ela fala, você me desculpa por ter tratado você mal, né? Ele fala, não, eu te entendo, né? E eles conversam bastante. Ele conta tudo o que aconteceu com Sara, né? O encontro, não fala onde ela estava, mas ele conta que ele se encontrou com Sara, que eles estavam separados, que a sereia separou eles, que eles precisavam ficar em lados diferentes para cumprir a missão que a sereia encantada tinha dado para eles. Então, e Sara fica e a Raiz de Lua fica triste. Ela fala, mas a gente está aqui, você também ama ela. Eu falei, amo Sara. Ele falou assim, e amo outras. Ele sabia daí, por causa da regressão, que ele iria atrás de outras mulheres que são ligadas ao grupo. Lembra que eu falei do grupo de almas? Ela falou que ela não tem ciúme. Ela nunca teve, na verdade. Nunca foi ciumenta. Ela falou, o pai já é branco, é só meu. As outras têm outras partes de você. E eu entendo que você precisa, como um cavaleiro, você precisa cavalgar, você precisa ir por aí. Então, ela é muito compreensiva em relação a isso. Ela não tem um ciúme, não é possessivo, né? E eles ficam lá naquele lugar maravilhoso, conversando, e a vibração deles vai aumentando. Até que eles encontram, né? Quando eles entram numa vibração de amor mais intenso, de reconciliação, eles estavam à beira de um rio, uma cachoeira, e eles são tomados, assim como foram tomados por aquele ser encantado de Iemanjá, que saiu do mar para conversar com eles, por intermédio de sons, sai de dentro do rio aquele ser luminoso que ele chama, né, a mãe criadora da água doce, irradiando de amor, né, e ela se mostrou. Ele descreve como era bela a visão do gênio das cachoeiras. Sua luz dourada ofuscaria o próprio sol, tal sua intensidade. E eles ficaram observando por um longo tempo, sendo que ela conseguia também falar com eles por intermédio de sons, de cânticos, e deu para eles também uma missão. E era uma missão de amor, né? Então ele falava assim como a sereia encantada, a fonte de radiação luminosa que saía dela atravessava o corpo deles, né? A ancestral mística das águas doces vibra puro amor, né? E ele fala, talvez seja porque a água doce, uma das formas elementares sensíveis, visíveis a todos, dê-nos a vida, sacia a sede, irrigue o solo ressequido e faça brotar a semente depositada no solo. Quem é tocado pelo gênio ancestral místico das águas doces, por mais que seja árido nas coisas do amor, vibra com o seu poder amoroso e radiante. Se alguém assim, árido, ela provoca uma transformação. Imagine como nos sentimos diante dela. Então ele até fala, né, que é chamada de Inaê, que é chamada de Oxum, né, em outras culturas, mas ela na verdade é a orixá dos rios, mas ela na verdade é a vibração do puro amor. Então ele lembra, né, se recorda de que vira no batuque dos negros a manifestação de Mamãe Oxum. Mas aquilo que acabaram de ver era muito diferente, porque era como se eles recebessem a radiação pura de Oxum, através daquela entidade tão alta, uma emissária tão alta de Oxum, que eles sentem, através da sua música, dos seus sons, a sua comunicação, e eles desabaram de chorar, assim como aconteceu com Iemanjá. Eles desabaram de chorar e um olhou para o outro
Entendeu a mensagem? Sim. Vamos cumprir sua missão? Sim. Eles também tinham recebido. Então, olha lá, ele tem uma missão. Ele recebe uma missão de Iemanjá para cumprir com Sara. Ele recebe uma missão de Oxum para cumprir com raios de lua. Então, uma missão de geração, uma missão de amor, e assim vai, vocês vão ver, né? Então ele entra naquela, eles ficam vibrando, né? Eles se sentem, né? Até ele fala aqui que ele se sente até translúcido, eles perdem até a forma humana por alguns momentos, tamanha era a energia que aquele ser emitia. Então eles ficam tão energizados que eles vão perdendo as formas. E quando ele abraçou raios de lua, eles se abraçaram no meio daquela vibração, eles se sentiram como se fossem um só. Então, é uma descrição assim, uma coisa talvez inimaginável, né, para gente. E depois disso, eles decidem que Raios de Lua pede, né, ela queria ficar na aldeia e ele iria atrás dos outros filhos, porque ainda faltavam 4 filhos que ele teve com Sara. Ele precisava ajudar todos os filhos, ver como eles estavam, né? E ele falou: olha, foi tão difícil me separar de raios de lua, né? A tristeza foi muito difícil, mas não tão dolorosa quanto foi de Sara. Ele sentiu, né, a dor da separação com a Sara, no momento que ele teve que se despedir, foi ainda maior. E a gente já sabe o porquê. Então, gente, eu quis falar, né, hoje, desse momento, principalmente da oferenda, como é bonito, a gente imagina, é natural nossa associação, de ver como o espírito se sente quando recebe uma oferenda. Então, assim, eu achei, falando de oferenda, da quantidade de alegria que a gente teve hoje. Saravá a todos, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, que vocês possam receber nesse momento todas as bênçãos do nosso Pai Oxalá, de fé, a paz de Oxalá possa estar no coração de vocês, que vocês possam conter a alegria das crianças nesse corpinho nosso que é tão ansioso, mas vibrar junto com elas em alegria, em pureza, em inocência, a inocência de quem ganha um brinquedo novo, né? Então é isso que eu desejo para vocês, que vocês continuem o resto da semana assim, bom? E vamos nos falando. Boa noite, gente.